o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É interessante quando nós lemos esses primeiros versículos da palavra de Deus, a gente se depara com um cenário muito interessante e curioso. A palavra de Deus diz que no princípio, no começo de tudo, o nosso Deus criou os céus e a terra. Nada existia, mas Deus, com o seu poder, apenas com a palavra da sua boca, Deus cria os céus e a terra. O versículo seguinte vai dizer, ou as palavras seguintes vão dizer que a terra era sem forma, vazia e cheia de trevas. A terra era sem forma, a terra era vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Então, olha as características da terra: sem forma, vazia e cheia de trevas. Só para você aprender, você pode repetir após mim? Fala comigo: vazia, sem forma e cheia de trevas. Você nem me corrigiu, eu inverti. É primeiro sem forma, depois vazia e cheia de trevas. Vamos lá de novo: sem forma, vazia e cheia de trevas. Você sabe que existe uma linha teológica, e eu de certa forma concordo com ela, é o que eu acredito, que diz o seguinte: tudo que Deus faz é bom e tudo que Deus faz é perfeito. Quem concorda com isso? Inclusive aqui, quando você continua lendo o livro de Gênesis, e Deus vai criando as coisas, no final de cada dia Deus avaliava o que ele tinha feito. E lá naquela reunião do céu entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles chegavam à conclusão que aquilo que eles tinham feito era bom. Porque tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é perfeito. Mas quando eu olho os primeiros versículos da Bíblia, diz que Deus fez a terra, sim ou não? Quem criou a terra? Foi Deus. Mas aí de repente a Bíblia fala que a terra estava sem forma, vazia e cheia de trevas. Será que Deus criou algo que não era bom? Será que Deus criou algo que não era perfeito? Eu não acredito nisso. O que alguns estudiosos da palavra e alguns teólogos entendem, e eu acredito nisso, é o que eu também acredito, eles dizem que quando Deus criou a terra foi criada por Deus perfeita. Mas quando a gente estuda a palavra, a gente sabe que lá no céu houve uma rebelião de Satanás e 1/3 dos anjos. E diz que Satanás e 1/3 dos anjos foram expulsos do céu e eles foram lançados sobre a terra. Então, o que uma linha teológica entende é que nesse momento em que Satanás e os anjos rebeldes foram jogados do céu e lançados sobre a terra, que eles causaram um impacto tão grande sobre a terra que era perfeita, foi estragada pelo impacto da queda de Satanás e dos anjos rebeldes. Então a terra que era perfeita ficou sem forma, vazia e cheia de trevas. Quem está entendendo? Então esse é o entendimento e eu creio nisso. Eu entendo desta forma também. Eu aceito essa interpretação. E o que acontece? Se nós formos fazer um paralelo da terra com a vida do homem, vamos lá, pensa comigo. Quem que criou a terra? Deus. A terra foi feita por Deus. Mas quando a gente continua lendo o livro de Gênesis, a Bíblia vai falar que o homem foi criado. O ser humano, o homem e a mulher foram criados. E a minha pergunta para vocês é: quem foi que criou o homem? Vocês estão em dúvida? Deixa eu ouvir a resposta de vocês. Quem foi que criou o homem? Deus. Então o mesmo Deus que criou a terra, Deus criou o homem. E olha que interessante, a própria narrativa, a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Diga para quem está do seu lado: você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então o homem, assim como a terra, o homem foi feito perfeito.
porque tudo que Deus faz é perfeito. E o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, perfeito. Mas dá uma olhadinha para mim e dá uma olhadinha para quem está à sua direita e à sua esquerda. A gente continua perfeito? O homem foi feito perfeito, mas nós não somos mais perfeitos. Assim como a terra deixou de ser perfeita, o ser humano deixou de ser perfeito. E por que o ser humano deixou de ser perfeito? Por causa da obra do pecado na vida do homem. E quem é que trouxe o pecado para a vida do homem? O diabo. Aquele que foi lançado sobre a terra junto com os demônios, com os anjos rebeldes, e destruiu a terra perfeita. Foi esse mesmo demônio, esse mesmo diabo, esse mesmo Satanás que através do pecado corrompeu o homem, a mulher, corrompeu o ser humano. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e por causa do pecado a nossa vida foi corrompida. A terra ficou sem forma, vazia e cheia de trevas. E o ser humano ficou parecido com a terra. O ser humano ficou sem forma, vazio e em trevas. Como assim, pastor? Sem forma. Basta você olhar. Você já viu, por exemplo, uma pessoa que está destruída pelas drogas, pelo crack? Quem já viu? Você vê, a pessoa está sem forma, o diabo está roubando a forma da pessoa. Às vezes a gente olha, a gente vê ali um projeto de um ser humano, mas nem parece mais, porque a droga está destruindo a pessoa, deformando a pessoa. Isso é a obra de Satanás, tirando a forma do homem que foi feito perfeito. A terra era vazia, mas o homem também ficou vazio, porque quando o homem pecou, ele ficou vazio de Deus. E toda pessoa que não tem Jesus é vazia de Deus. E o homem sem Deus, a mulher sem Deus, também está em trevas. Porque quem nos tira das trevas e da escuridão é o Senhor Jesus Cristo. Mas o homem sem Deus, ele ficou sem forma, vazio e ficou em trevas, igualzinho à terra. Era sem forma, vazia e cheia de trevas. Mas olha que interessante. Olha para o cenário da terra, a terra vazia, sem forma e em trevas, mas surge uma esperança, quando o texto bíblico diz assim: mas o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A terra estava sem forma, a terra estava vazia, a terra estava envolvida pelas trevas, mas o Espírito de Deus estava se movendo. O Espírito de Deus estava se movendo, o Espírito de Deus começou a agir. Quando a palavra diz que o Espírito de Deus se movia, ela quer dizer que o Espírito de Deus começou a agir. O Espírito de Deus começou a trabalhar, e quando o Espírito de Deus começou a se mover sobre a terra vazia, sem forma e cheia de trevas, a terra começou a ser transformada, porque quando o Espírito de Deus se move, as coisas são transformadas. Você pode dizer um glória a Deus? Foi a partir do mover do Espírito Santo que começou a restauração da terra, porque o versículo seguinte vai dizer que após o Espírito Santo se mover, após o Espírito Santo agir, após o Espírito Santo trabalhar, Deus se levanta no céu e diz para as trevas: haja luz, e houve luz. Você pode dizer um glória a Deus? Então você vê que através do mover do Espírito Santo foi que Deus começou a trabalhar. Foi a partir do mover do Espírito Santo que Deus começou a agir para transformar aquela situação. Quando o Espírito de Deus se moveu, Deus se levantou, Ele repreendeu as trevas e Deus trouxe luz. Você pode dizer um glória a Deus? E assim foi acontecendo. O Espírito Santo se movia, identificava a necessidade, comunicava com o Pai, e o Pai dava uma ordem. Primeiro ele trouxe luz, depois ele
fez separação entre as águas, e Ele foi criando, Ele criou a natureza, Ele criou os animais, criou o pássaro, e aquela terra que era sem forma, que era vazia, agora aquela terra começa a ficar bonita. A terra sem forma e vazia, agora ela tem mares, agora ela tem vegetação, agora ela tem árvores, agora ela tem flores, ela tem cachoeiras, ela tem montanhas. Era sem forma e vazia, mas o Espírito Santo se moveu, Deus se levantou, tirou o vazio, Ele tirou a morte e trouxe vida para a terra, porque quando o Espírito de Deus se move, Deus traz vida. Você pode dizer um glória a Deus? As trevas foram embora, o vazio desapareceu, tudo foi embora, e agora a terra volta a ser perfeita, por uma obra de Deus realizada, através da pessoa do Espírito Santo. E assim é na vida do homem. Quando Deus me encontrou, eu estava sem forma, vazio e nas trevas. Mas aí Deus me encontrou, Jesus me encontrou. Eu me lembro daquele dia, no mês de julho, lá na igreja da Casa Verde, quando a palavra de Deus tocou o meu coração. Eu, um jovem com 17 anos, e eu vim no altar chorando, pulei de joelhos e entreguei minha vida e o meu coração para Jesus. Naquele dia, naquele momento, o Espírito Santo entrou em mim. Você lembra o dia que você aceitou Jesus? Quem lembra o dia que você aceitou Jesus? Deixa eu ver aqui. Quem aceitou Jesus numa segunda-feira? Tem alguém que aceitou numa segunda-feira? Quem é da segunda aí? André é da segunda? Glória a Deus. E na terça-feira? Tem que alguém aceitou Jesus numa terça-feira aqui? Deixa eu ver, no culto de oração. Ninguém aceitou Jesus no culto de oração? E na quarta-feira, na tarde da bênção? Alguém aceitou Jesus na quarta-feira? Tem da quarta. E na quinta-feira? Quem aceitou Jesus na quinta? Quinta-feira? Glória a Deus. E quem que aceitou? Deixa eu ver a turma do final de semana. Sexta-feira. Quem aceitou Jesus na sexta aí? E no sábado? Agora se prepara para os domingueiros. E no domingo? Oh, glória a Deus. Quem não lembra o dia, mas aceitou Jesus, levanta a mão e dá glória a Deus. Mas naquele dia, seja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriado, dia santo, eu não lembro que dia, naquele dia que você aceitou Jesus, o Espírito de Deus entrou em você. O Espírito Santo entrou na sua vida. E esse mesmo Espírito Santo que restaurou a terra, que estava sem forma, vazia e cheia de trevas, esse mesmo Espírito Santo tem restaurado a minha e a sua vida. Ele tirou o vazio que havia dentro de nós, e agora nós não estamos mais vazios, nós estamos cheios do Espírito Santo. Você pode dizer um glória a Deus? A nossa vida não está mais deformada pelo pecado, porque o Senhor já tirou o poder do pecado, anulou, quebrou o poder do pecado nas nossas vidas. Então o pecado não tem mais poder de nos deformar, e nós estamos restaurados à imagem e semelhança do Senhor nosso Deus, e não tem mais trevas. O Senhor já repreendeu as trevas da nossa vida, e hoje nós vivemos na gloriosa luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode dizer um glória a Deus e aplaudir a Ele bem forte, com bastante alegria. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E eu quero mostrar para vocês dois textos bíblicos, que eles são muito preciosos e importantes, e eu quero que esses dois textos fiquem gravados no teu coração. O primeiro deles está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Vamos começar com 1 Coríntios 3,16, depois o 6,19. 1 Coríntios 3,16 vai dizer assim, ó. 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios 3,16 vai falar sobre o Espírito Santo, sobre mim e sobre você. Olha só, vamos ler junto? Todo mundo comigo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito de Deus habita em você. O Espírito de Deus, Ele mora em você. Você é a habitação, você é a casa, você é a morada do Espírito Santo. Aquele Espírito Santo que se moveu sobre a face das águas, e através do agir dele a terra foi restaurada. É esse Espírito Santo que habita em você e que tem restaurado a sua vida. Põe a mão no teu coração e diga: o Espírito Santo de Deus habita em mim. Mais forte, diga: eu sou o templo, a morada do Espírito Santo.
Olha 1 Coríntios 6,19. 1 Coríntios 6,19 vai dizer assim. 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo, fala assim, está falando do meu corpo. O vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Olha que maravilha, confirmando o versículo anterior, Paulo reforça dizendo mais uma vez que eu e você somos o templo e a morada do Espírito Santo. Mas eu quero ler um último versículo, um último texto, que está em Romanos capítulo 8, se puder colocar esse na NVI, só para o pessoal entender melhor. Romanos capítulo 8, do versículo 9 ao versículo 11. E eu quero convidar você a ficar em pés, porque nós vamos ler este versículo e em seguida nós vamos orar. Pessoal do Ministério de Louvor, pode vir aqui, Atos 2. Diz assim, acompanha comigo. Entretanto, vocês não estão sobre o domínio da carne, fala glória a Deus, mas estão sobre o domínio do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Deixa eu perguntar, o Espírito de Deus habita em você? O Espírito de Deus habita em você? Então vocês não estão sobre o domínio da carne, mas sobre o domínio do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não pertence a Cristo. Mas você tem, não tem? Só quem tem o Espírito de Deus, levanta a mão e dá uma glória a Deus bem forte. Glória a Deus, porque quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo. Versículo seguinte. Mas, se Cristo está em vocês, e Ele está, o corpo está morto por causa do pecado. Entretanto, o Espírito está vivo por causa da justiça. E para terminar o versículo 11, agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês, por causa de quem? Por causa do Espírito dele que habita em vocês. Você vê que esses versículos corroboram, confirmam tudo aquilo que eu ministrei na pregação. O Espírito de Deus que movia sobre a face das águas, num trabalho conjunto com o Pai, restaurou a terra. E esse mesmo Espírito que habita em mim e em você e que se move nas nossas vidas, Ele tem restaurado as nossas vidas. E eu termino dizendo que aquele que começou a boa obra nas nossas vidas é fiel para completá-la. Pastor, ainda tem umas coisas na minha vida que não estão certas, mas vai ficar. Porque se Deus pegou a gente quando a gente estava nas trevas e trouxe a gente até onde a gente está hoje, você duvida que Ele pode fazer ainda mais por você? Então o importante é que você não desista, que você permaneça com Cristo, permaneça com Ele, porque daí o Espírito Santo vai continuar se movendo na sua vida e vai continuar te restaurando. O Espírito Santo vai continuar se movendo na sua vida e te transformando. Ele vai tirando as trevas, Ele vai tirando o vazio, Ele vai tirando a deformidade e vai restaurando a perfeição na sua vida, a santidade, vai restaurando a presença de Deus, vai restaurando tudo que for preciso. Você só precisa permanecer com Cristo, permanecer com Cristo. E eu quero orar por você, para que o Espírito de Deus faça uma obra na tua vida, para que você saia daqui hoje melhor do que você entrou. Não importa como você entrou aqui hoje, o Senhor tem poder de fazer de você uma pessoa muito melhor do que você é hoje, porque esta é a obra do Espírito Santo, transformar as nossas vidas. Senhor, eu quero pedir a Ti, que assim como o Senhor usou o Espírito Santo para fazer uma obra restauradora sobre a terra que estava sem forma, vazia e cheia de trevas, que através do Espírito Santo o Senhor venha restaurar as nossas vidas. Ah, Senhor, se tem alguém aqui vazio hoje, enche esta pessoa com o Teu Espírito Santo. Se tem alguém que está sem forma, deformado por causa do pecado,
por causa das bebidas, das drogas, qualquer outra coisa. Ah, Senhor, tira este mal das nossas vidas, e que o Senhor restaure em nossas vidas a Tua presença, para que nós possamos ser a semelhança do Senhor. E se alguém está em trevas, pega esta pessoa e traz para a Tua gloriosa luz, Senhor. Mas que o Teu Espírito Santo faça uma obra perfeita e completa nas nossas vidas, para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluia. Glorifica o Senhor por um instante só, enquanto o Espírito de Deus se move na sua vida. O Espírito de Deus que se moveu lá nas águas, Ele está se movendo aqui agora. Vai sentindo o mover do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo. Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Vai sentindo o mover do Espírito de Deus na sua vida. O Espírito de Deus está se movendo na igreja e está restaurando vidas agora.